Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista e setorista do Botafogo. Estou todos os dias por aqui conversando com vocês sobre o nosso glorioso. Vocês perceberam que ontem tivemos o sorteio da Copa Sul-Americana 2023. E ontem mesmo já trouxe a informação do grupo que o Botafogo ficou, que foi o grupo A, que teremos Botafogo, LDU, Magallanes e Universidade César Vallejo. Porém, eu esperei hoje passar aí um pouquinho para estudar um pouco sobre essas equipes e trazer para vocês nesse vídeo aqui destaques, informações sobre os adversários do Botafogo na principal competição que o Botafogo vai disputar nesse ano de 2023, que é a Copa Sul-Americana. E aí resolvi fazer esse vídeo aqui para falar separadamente de Liga Deportiva Universitária de Quito, a LDU, já foi campeã da Libertadores em cima do Fluminense em 2018, né? Naquele dia espetacular no Maracanã, né? Em que Ceballos fez história. Também vamos falar de Magallanes, do Chile, e Universidade César Vallejo, do Peru. Então fiquem bastante nesse vídeo até o final, acompanhem todas as informações. Depois da vinheta a gente volta. É isso aí, voltando aqui então para falar sobre os adversários do Botafogo nesse grupo da Sul-Americana. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Estamos quase batendo 30 mil inscritos aqui no YouTube. Meu muito obrigado a você que está aqui todos os dias acompanhando as informações do canal do Medeiros. Vamos começar falando sobre a LDU, a Liga Deportiva Universitária de Quito, né? O tradicionalíssima LDU, campeão da Libertadores, como eu disse aí na introdução para vocês, né? Tem uma grande arma toda vez que vai jogar contra times brasileiros. É a altitude. A altitude de Quito, 2.700 metros acima do nível do mar. Realmente é difícil jogar lá no Equador, jogar em Quito, lá no estádio da LDU. Muita pressão, né? O estádio realmente parece até um caldeirão, esse jogo lá em Quito, e o Botafogo vai ter dificuldades com certeza para enfrentar a LDU por lá. Mas não é somente a questão da altitude não, cara. O time da LDU tem algumas boas surpresas aí, né, nesse time. É claro que não é um time cheio de estrelas, é um time que tem aí uma mescla de jogadores mais experientes com jogadores um pouco mais jovens, né? Por exemplo, tem o Alexander Domingues, que é um goleiro de 35 anos, que foi contratado junto ao Tolima, né? E o Aucas, que é o time que está na Libertadores, né? O representante do Equador na Libertadores. A LDU foi lá e pegou alguns jogadores do Aucas, tá? Pegou o Ricardo Adé do Aucas e o Richard Mina, também, dois zagueiros aí do Aucas. A LDU foi buscar. E também buscou o Quiñones, lateral esquerdo do Barcelona de Guayaquil, também do Equador. Então a LDU tem um time que, já disse para vocês, é uma mescla aí de jogadores experientes, 35, 37 anos, por exemplo. O Gabarini, que é o goleiro, tem 37 anos, com jogadores jovens, né? Jogadores de 23 anos, 22 anos, né? Jogadores de 21 anos, 18 anos, que é o caso do Zambrano, volante Zambrano, camisa número 5. Então, assim, a equipe da LDU é sempre uma equipe com um porte físico muito bom, corre bastante, é um time que sempre causa dificuldades ao futebol brasileiro. Mas a gente precisa ser sincero, né? A LDU é o time que vai mais causar dificuldades ao Botafogo, em referência ao time, em referência à questão da altitude, mas o Botafogo realmente tem o time melhor tecnicamente desse grupo, esse grupo A da Copa Sul-Americana 2023, né? O treinador da LDU é o senhor Luiz Zubeldia, né? O Luiz Zubeldia, que tem uma história muito grande também no Lanús, da Argentina, joga no 4-3-3, mesmo esquema do Luiz Castro, né? E tá lá na LDU fazendo o seu trabalho lá pela segunda vez na LDU, o Luiz Zubeldia. Então essas são as principais informações da LDU, né? Falamos aqui de alguns jogadores que são destaques da equipe, falamos da altitude, não tem como não falar da altitude quando a gente fala da LDU, e
Agora vamos falar sobre o Universidade Serra Valerro. Na verdade, antes, deixa eu só comentar como é que tá a situação da LDU no campeonato equatoriano, né? Isso que é importante a gente falar também, né? O campeonato equatoriano tá ainda, esse ano de 2023, tá nas primeiras rodadas do primeiro turno lá, né, do Apertura, que eles chamam de primeira rodada, é assim que eles chamam lá. Então, em 2022, o campeão foi o Alcas, do Equador, por isso que eu falei que o Alcas é o grande destaque aí do futebol equatoriano atualmente. O Alcas está na Libertadores, inclusive está na Libertadores no grupo do Flamengo, nosso rival aqui no Rio de Janeiro. E o segundo lugar lá no campeonato equatoriano foi o Independiente del Valle, ex-time do Segovia, né, o zagueiro do Botafogo. A LDU, no ano passado, ficou em quarto lugar na segunda rodada, né, no segundo turno do campeonato equatoriano. No primeiro turno, a LDU ficou em terceiro. E como é que funciona lá no campeonato equatoriano, né? O campeão do primeiro turno, campeão na primeira rodada, que eles chamam, enfrenta o campeão da segunda rodada, o segundo turno. Campeão do primeiro turno foi o Barcelona de Guayaquil, campeão do segundo turno foi o Alcas do Equador, beleza? Então, a campanha do LDU foi essa. Primeiro turno em terceiro, segundo turno em quarto. Né? Uma boa campanha, né? E isso lhe rendeu uma vaga na Sul-Americana. Vamos falar então agora do Universidade Serra Valerro. O Universidade Serra Valerro, eu já começo falando que é treinado pelo Louco Abreu. Todo mundo conhece. Grande jogador do Botafogo, para muitos um ídolo, né? Ídolo é uma questão muito pessoal, tem gente que acha o Louco Abreu ídolo, tem gente que não acha, né? Mas um fato é o seguinte: grandiosíssimo jogador, respeitou muito a história do Botafogo, fez gols importantes, né? E levou o nome do Botafogo para uma Copa do Mundo mais uma vez. Enfim, uma grande passagem do Louco Abreu aqui no Botafogo nunca será esquecido. Essa é a grande verdade, né? E o Universidade Serra Valerro tá dando a oportunidade aí do Louco Abreu ser o treinador da equipe. O Louco Abreu, treinador do Universidade Serra Valerro, ele que já passou por algumas equipes aí, né? Já foi do Always Red da Bolívia, enfim, o Louco Abreu aí tentando iniciar a sua carreira como treinador. E o destaque da equipe do Universidade Serra Valerro é o centroavante Yorles Mena, colombiano de 31 anos, tá? Camisa número 17, é ele aí que é o jogador mais valorizado do elenco, digamos assim, né? E tem um brasileiro lá, cara, tem o Beto da Silva, camisa número 10, meio campo, né? Um brasileiro, na verdade ele nasceu no Peru, né? O Universidade Serra Valerro é do Peru, é um time peruano, e o Beto da Silva nasceu lá, mas os pais dele são brasileiros, né? Então o Beto da Silva é o atual camisa 10 do Universidade Serra Valerro, e a gente vai encontrar esse jogador muito provavelmente nessa fase de grupos aí da Copa Sul-Americana, tá bom? Então é isso, o time do Serra Valerro a gente precisa falar que é um time um pouco mais jovem, um time com menor orçamento, né? Universidade Serra Valerro, eu acredito que seja inclusive a terceira força do grupo. Essa é a minha expectativa, a terceira força, né? O primeiro, acredito que seja o Botafogo, o segundo a LDU, e o Serra Valerro é a terceira força do grupo, na minha opinião. E como é que tá o Serra Valerro no campeonato peruano, né? O campeonato peruano, que é o mesmo sistema, né? Tem aquela coisa lá de apertura e clausura, né? Que é o primeiro e o segundo turno. Em 2022, né? No apertura, o Universidade Serra Valerro ficou em sétimo lugar do campeonato, né? O campeão do Apertura foi o Melgar, do Peru. E no Clausura, que é o segundo turno, o Universidade Serra Valerro ficou em sexto lugar. Em sexto lugar, com o campeão foi o Aliança Lima, que é um dos times mais conhecidos do Peru, né? O Aliança Lima. Bom, e 2023 acabou de começar o Apertura agora, tem 7 partidas, e o Universidade Serra Valerro está ali em sexto lugar. Então a gente viu que o Serra Valerro geralmente fica ali, né? Top 6, né? Top 7, top 6 no campeonato peruano. Sendo bem sincero, é realmente um adversário que eu acho que o Botafogo não pode ter dificuldades. No mundo ideal, não pode ter dificuldades com a Universidade Serra Valerro, e o Botafogo tem que vencer essas partidas contra esse time. Beleza? Vamos então fechar falando do Magallanes. Magallanes do Chile. É um clube que eu tenho uma historiazinha pra contar, cara. Por que eu tenho uma historiazinha pra contar do Magallanes? Cara, o Magallanes é um dos clubes mais tradicionais do Chile.
É um dos clubes mais antigos do Chile, o Magallanes. Inclusive, o Magallanes foi que... tem uma história no Magallanes que o Colo-Colo, um dos clubes mais tradicionais do Chile, ele nasce de uma situação envolvendo o Magallanes, depois de uma briga que ocorreu lá, né? Então, é um clube muito tradicional, muito antigo do Chile, uma história bem legal, mas, apesar de ter ganhado diversos títulos no início, né? Lá quase 60, 70 anos atrás, depois entrou numa crise enorme e o Magallanes ficou 36 anos fora da primeira divisão do campeonato chileno. 36 anos fora da elite. Muito tempo. E o que aconteceu? O Magallanes subiu de divisão no ano passado, cara. Então, em 2022, o Magallanes conquistou a sua vaga na elite do campeonato chileno. Então, em 2023, esse ano agora, é o primeiro ano, depois de 36 anos, que o Magallanes está jogando a primeira divisão do campeonato chileno, cara. Que história legal, né? De superação aí do Magallanes, né? O começo do campeonato chileno não tá muito legal para o Magallanes, porque tem aí 9 partidas disputadas, né? Lá no campeonato chileno. E o Magallanes está em antepenúltimo, em 14º. Então já está lutando aí para ficar na primeira divisão do campeonato chileno. O último lugar, o penúltimo lugar é o Audax italiano. E o último lugar nesse momento é o Clube de Desportes Copiapó. Esse é o último lugar, aí o lanterninha do campeonato chileno atualmente. Mas assim, o Magallanes, ele é um clube que tem muito jogador novo, né? É difícil a gente até apontar um destaque aí que seja um jogador fora de série no Magallanes, porque acabou de subir para a primeira divisão do chileno, ainda não tem um orçamento muito grande, é de fato o time mais fraco tecnicamente desse grupo do Botafogo, né? O ano do Magallanes é não descer de divisão no campeonato chileno, é fato. Né? Se conseguir isso, se conseguir se manter na primeira divisão do chileno, já vai ser muito bom para a equipe do Magallanes. Então, os objetivos do Magallanes na Copa Sul-Americana não são grandes. Muito provavelmente, o Magallanes deve ser o último colocado desse grupo, do Botafogo. Né? Muito provavelmente. Só se acontecer uma zebra enorme para o Magallanes surpreender a todos aí e tentar disputar aí a classificação, que serão os 2 primeiros. Lembrando, Copa Sul-Americana. Primeiro lugar se classifica direto para as oitavas de final. O segundo lugar vai enfrentar os eliminados da Libertadores. Caso passe, aí sim vai para as oitavas de final. O regulamento é assim esse ano. Então, se o Botafogo ficar em primeiro e a LDU em segundo, a LDU vai para uma repescagem. O Botafogo já vai direto para as oitavas de final. Então, tá aí a importância de você ser o primeiro do grupo. E resumindo para vocês, acho que o Botafogo tem a LDU como principal adversário nesse grupo para o Botafogo ficar em primeiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá aí um pouco do resumo de cada adversário do Botafogo que vai estar enfrentando aí na Copa Sul-Americana de 2023. E agora é jogar contra eles, se divertir muito e vamos em busca do bicampeonato da Copa Sul-Americana. Botafogo que venceu esse campeonato em 1993 contra o Peñarol no Maracanã. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu!